Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam uma religião da mesma forma. Sabe aquela sensação quando você descobre que tudo em que acreditou a vida inteira era uma mentira? Que as pessoas em quem mais confiava estavam escondendo segredos tão sujos que fariam qualquer pessoa perder a fé na humanidade? Olá, meus queridos. Me chamo Dalva, mas podem me chamar de Dona Dalva. Tenho 73 anos e nasci em Santa Vitória do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em 1952. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 40 anos. Uma história que me fez questionar tudo em que eu acreditava, que me fez perder amigos, família, mas que também me libertou de uma prisão que nem sabia que existia. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Prometo que ao final dessa história, vocês vão entender por que demorei tanto tempo para ter coragem de contá-la. Era o ano de 1971, quando nossa família se mudou para Vila Esperança, uma cidadezinha de pouco mais de 8.000 habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai, João Carlos, havia conseguido emprego na cerealista da cidade, e minha mãe, Conceição, estava grávida do meu irmão caçula. Eu tinha apenas 19 anos, trabalhava como balconista numa loja de tecidos e sonhava em me casar com meu namorado da época, o Roberto. Vila Esperança era daquelas cidadezinhas onde todo mundo conhece todo mundo. As casas eram simples, a maioria de madeira pintada de cores claras, com jardins pequenos, mas sempre bem cuidados. A nossa ficava na Rua das Acácias, uma rua de chão batido, onde o cheiro de terra molhada depois da chuva se misturava com o perfume das roseiras que minha mãe insistia em plantar na frente de casa. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. Tinha 3 quartos, uma sala que servia para receber visitas e assistir televisão, uma cozinha onde sempre cheirava a café passado e pão caseiro, e um quintal nos fundos onde meu pai criava algumas galinhas. As paredes eram de madeira envernizada, e o piso era daqueles tacos de madeira que rangeavam quando a gente pisava. Lembro do som daqueles tacos rangendo de madrugada quando alguém levantava para ir ao banheiro. Meu pai era um homem simples, de poucas palavras, mas trabalhador. Acordava todo dia às 5 da manhã para ir trabalhar na cerealista. Voltava para casa no meio-dia para almoçar e depois retornava até às 6 da tarde. Era católico de nascimento, mas não praticante. Ia à missa apenas nos feriados e quando minha mãe insistia muito. Minha mãe, ao contrário, sempre foi muito religiosa. Rezava o terço todos os dias, tinha uma coleção de santos espalhados pela casa e não perdia uma missa de domingo. Quando descobriu que estava grávida aos 44 anos, passou a frequentar ainda mais a igreja, pedindo proteção para a gravidez que todos consideravam de risco naquela época. Eu trabalhava na Casa dos Tecidos, que ficava na rua principal da cidade, bem ao lado da farmácia do seu Antônio. Era um trabalho simples, atendia às senhoras que vinham comprar tecidos para costurar as roupas da família, ajudava a escolher cores, media os metros de tecido, operava aquela máquina de cortar que fazia um barulho seco toda vez que cortava. O cheiro da loja era uma mistura de tecido novo, naftalina e o perfume forte da Dona Marisa, a proprietária. Meu namorado Roberto trabalhava no banco da cidade. Era 3 anos mais velho que eu, alto, moreno, com um sorriso que derretia qualquer coração. Namorávamos há 2 anos e já falávamos em casamento. Ele era católico também, filho de família tradicional da cidade, e nossos pais já se conheciam e aprovavam o namoro. A vida em Vila Esperança seguia um ritmo tranquilo e previsível. As pessoas se levantavam cedo, trabalhavam, almoçavam em casa, voltavam ao trabalho, e no final do dia se reuniam nas calçadas para conversar sobre os acontecimentos do dia. As crianças brincavam na rua até escurecer.
As mulheres se visitavam para tomar chimarrão e trocar receitas, e os homens se encontravam no bar do Zeca para jogar carta e tomar uma cerveja. Era um mundo pequeno, seguro, onde a maior preocupação era se ia chover a tempo para a plantação ou se o time de futebol da cidade conseguiria ganhar do time da cidade vizinha no campeonato regional. Um mundo onde a fé era algo natural, onde ir à igreja aos domingos era tão comum quanto escovar os dentes. Nós não imaginávamos que nossa vida pacata estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por causa de duas mulheres que apareceram numa manhã de sábado, batendo na nossa porta com sorrisos calorosos e uma revista colorida na mão. Foi numa manhã de abril de 1972 que elas apareceram pela primeira vez. Eu estava ajudando minha mãe a estender roupa no quintal quando ouvimos as batidas na porta da frente. Eram duas mulheres, uma mais velha, de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, vestindo uma saia azul marinho que ia até o meio da canela e uma blusa branca de mangas compridas. A outra era mais nova, devia ter uns 30 anos, loira, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. A mais velha se apresentou como Irmã Conceição, que coincidência, o mesmo nome da minha mãe, e a mais nova como Irmã Marlene. Elas disseram que eram testemunhas de Jeová e que gostariam de compartilhar uma mensagem de esperança da Bíblia conosco. Minha mãe, sempre hospitaleira, convidou-as para entrar e ofereceu um café. Elas se sentaram na nossa pequena sala e eu fiquei observando da porta da cozinha enquanto minha mãe conversava com elas. A Irmã Conceição tinha uma voz doce e pausada e falava sobre um paraíso na terra onde não haveria mais morte, nem dor, nem sofrimento. Ela abriu uma revista chamada A Sentinela e mostrou ilustrações lindas de famílias felizes em jardins exuberantes, crianças brincando com animais selvagens que pareciam dóceis como gatinhos, idosos correndo e brincando como jovens. As imagens eram tão bonitas, tão cheias de paz, que era impossível não se sentir atraída por aquilo. A irmã Marlene explicou que Deus tinha um nome, Jeová, e que ele logo acabaria com todo o sofrimento do mundo através do Armagedon, uma guerra onde apenas os justos sobreviveriam para viver eternamente na terra, transformada em paraíso. Falaram sobre a importância de conhecer a verdade, de estudar a Bíblia corretamente e de fazer parte do povo escolhido de Deus. Minha mãe ficou fascinada. Sempre foi uma mulher simples, de pouca instrução, mas muito devota. A ideia de que poderia entender melhor a Bíblia, de que poderia ter uma esperança concreta de vida eterna, mexeu profundamente com ela. Quando elas perguntaram se gostaríamos de ter um estudo bíblico semanal, minha mãe aceitou na hora. E foi assim que nossa família começou a ter contato com as testemunhas de Jeová. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, a Irmã Conceição e a Irmã Marlene vinham à nossa casa para o estudo bíblico domiciliar. Usávamos o livro A Verdade Vos Libertará e estudávamos capítulo por capítulo as doutrinas das testemunhas de Jeová. No começo, eu participava mais por educação do que por interesse real. Ficava sentada na sala ouvindo as discussões, mas minha mente estava sempre no Roberto, no trabalho, nos planos para o futuro. Mas aos poucos fui sendo conquistada pela lógica aparente dos ensinamentos e pelo carinho genuíno que aquelas mulheres demonstravam por nós. Elas explicavam que a religião católica estava errada em vários pontos, que a alma não era imortal, que não existia inferno, que a Trindade era uma doutrina pagã inventada pelos homens, que apenas 144 mil pessoas iriam para o céu e o restante dos fiéis viveria eternamente na terra, que Jesus havia morrido numa estaca, não numa cruz, que comemorar aniversários e feriados como Natal e Páscoa era prática pagã que desagradava a Deus. Para minha mãe, grávida e sempre preocupada com o futuro da família, a ideia de um mundo perfeito onde poderíamos viver para sempre foi irresistível. Para mim, jovem e sonhadora, a perspectiva de fazer parte de algo especial, de ser uma das escolhidas de Deus, despertou um sentimento de propósito que eu nunca havia experimentado.
Gradualmente, nossa rotina começou a mudar. Paramos de ir à missa católica e começamos a frequentar as reuniões no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, um prédio simples na Rua São João, no centro da cidade. Era um salão retangular, com cadeiras enfileiradas viradas para uma pequena plataforma onde ficava o púlpito. Não havia imagens, crucifixos ou adornos, apenas paredes brancas e algumas plantas nos cantos. As reuniões aconteciam 3 vezes por semana, terças e quintas à noite e domingos de manhã. Havia a reunião de meio de semana, onde estudávamos publicações da organização, e a reunião de fim de semana, onde havia discursos bíblicos e comentários da revista A Sentinela. O que mais me impressionava era o ambiente de fraternidade. Todo mundo se cumprimentava com abraços calorosos, se chamavam de irmão e irmã, demonstravam interesse genuíno pela vida uns dos outros. Era como uma grande família unida pela mesma fé e esperança. O ancião responsável pela congregação de Vila Esperança era o irmão Osvaldo, um homem de uns 50 e poucos anos, alto, magro, sempre muito bem vestido, com um terno cinza que parecia ser o único que possuía. Ele tinha uma voz grave e imponente, conhecia a Bíblia de cor e salteado, e falava com uma autoridade que fazia todo mundo prestar atenção em cada palavra. Havia também o irmão Mário, que era servo ministerial, uma espécie de auxiliar dos anciãos. Era mais novo, uns 40 anos, casado com a irmã Lúcia, e tinha 2 filhos pequenos. Eles moravam numa casa grande na parte alta da cidade, e o irmão Mário trabalhava como gerente na agência dos Correios. As irmãs mais antigas da congregação, como a irmã Conceição, que nos havia visitado pela primeira vez, eram vistas como exemplos a seguir. Elas participavam ativamente da pregação de casa em casa, comentavam sempre nas reuniões, e suas famílias pareciam ser o modelo perfeito de família cristã. Meus pais foram se envolvendo cada vez mais. Meu pai, que sempre foi cético em relação à religião, ficou impressionado com o conhecimento bíblico dos anciãos e começou a fazer perguntas durante os estudos. Minha mãe já falava em se batizar e se tornar uma testemunha de Jeová oficialmente. Roberto, no começo, não gostou nada da nossa mudança religiosa. Dizia que as testemunhas de Jeová eram uma seita, que meus pais estavam sendo enganados, que eu estava mudando e ficando fanática. Nossas brigas se tornaram mais frequentes, especialmente depois que eu disse que não poderia mais comemorar aniversários ou feriados se me tornasse uma testemunha de Jeová. Mas eu estava encantada com tudo aquilo. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha um propósito maior, que fazia parte de algo especial, que tinha respostas para perguntas que nem sabia que existiam. A perspectiva de viver para sempre num paraíso terrestre, de ver meus entes queridos ressuscitados, de nunca mais sofrer ou envelhecer, me enchia de uma esperança que eu nunca havia experimentado. Foi quando decidi que queria me batizar e me tornar uma testemunha de Jeová oficial. Mas antes disso, precisava provar que estava realmente preparada, que conhecia as doutrinas, que estava disposta a seguir todas as regras da organização e que conseguia pregar a mensagem para outras pessoas. E foi aí que minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas a gente não consegue enxergar quando está envolvida emocionalmente, não é mesmo? Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que guardei tanto tempo. Para se tornar uma testemunha de Jeová batizada, eu precisava passar por um processo que eles chamavam de fazer progressos. Isso significava participar regularmente das reuniões, estudar as publicações da organização, começar a pregar de casa em casa e demonstrar que estava aplicando os princípios bíblicos em todas as áreas da minha vida. O primeiro desafio foi com Roberto. Os anciãos me explicaram que eu não poderia mais namorar com alguém que não fosse testemunha de Jeová, pois isso seria um jugo desigual. A Bíblia dizia que os cristãos não deveriam se unir com incrédulos, e isso incluía namoro e casamento.
Eu teria que escolher entre Roberto e Jeová. Lembro da noite em que tive essa conversa com Roberto. Estávamos sentados no banco da Praça Central, embaixo da figueira grande que todo mundo conhecia na cidade. Ele segurava minhas mãos e me olhava com aqueles olhos castanhos cheios de amor e desespero. Dalva, isso não é normal. Eles estão controlando sua vida, decidindo com quem você pode namorar, o que pode comemorar, como deve viver. Isso não é religião, é lavagem cerebral, ele dizia. E eu sentia meu coração se partindo, mas ao mesmo tempo me sentia forte na minha decisão. Roberto, você não entende. Essa é a verdade. Se você realmente me ama, vai estudar conosco, vai conhecer Jeová, e aí poderemos ficar juntos para sempre, não só até a morte. Eu respondi, com a convicção de quem acredita estar fazendo a coisa certa. Ele tentou por algumas semanas. Veio em 2 estudos bíblicos, mas ficava inquieto, fazia perguntas que irritavam os anciãos, questionava doutrinas que para mim já eram verdades absolutas. Numa noite, depois de um estudo particularmente tenso, ele me disse que não conseguia aceitar aquilo, que não fazia sentido para ele. Foi quando terminamos o namoro. Eu estava com 21 anos, apaixonada, mas convencida de que estava fazendo a vontade de Deus. Roberto chorou, eu chorei, meus pais ficaram preocupados, mas os irmãos da congregação me parabenizaram pela decisão corajosa. Diziam que Jeová me abençoaria por colocar ele em primeiro lugar na minha vida. Com Roberto fora da minha vida, pude me dedicar completamente ao progresso espiritual. Comecei a participar da pregação de casa em casa todos os sábados de manhã. Era uma atividade que no começo me apavorava. Íamos de 2 em 2, batendo nas portas das casas, oferecendo as revistas A Sentinela e Despertai, e tentando começar estudos bíblicos com as pessoas. Minha parceira nas pregações era a irmã Marlene, a mesma que havia nos visitado pela primeira vez. Ela me ensinou como abordar as pessoas, como apresentar as publicações, como responder às objeções mais comuns. Dizia que não devíamos discutir com as pessoas, mas sempre tentar encontrar pontos em comum e despertar interesse pela verdade. Lembro de uma manhã de sábado, quando fomos pregar num bairro mais afastado da cidade. Batemos na porta de uma casinha simples, pintada de azul desbotado, com um jardim cheio de flores. Quem atendeu foi uma senhora de cabelos brancos, uns 70 anos, com um avental florido e cheiro de bolo saindo de dentro de casa. A irmã Marlene apresentou nossa mensagem sobre o paraíso terrestre. E a senhora, Dona Adelaide, ficou muito interessada. Ela havia perdido o marido há pouco tempo e estava passando por uma fase de questionamentos sobre a vida após a morte. Quando ouviu que os mortos não vão para o céu ou o inferno, mas simplesmente dormem até a ressurreição e que ela poderia viver para sempre numa terra transformada em paraíso, os olhos dela se encheram de lágrimas de esperança. Começamos um estudo bíblico com Dona Adelaide, que se mostrou uma estudante dedicada. Ela fazia perguntas inteligentes, aplicava os ensinamentos na vida dela e em poucos meses já estava frequentando as reuniões. Ver a transformação na vida daquela senhora me enchia de alegria e confirmava que eu estava no caminho certo. Minha rotina havia se tornado completamente voltada para as atividades da congregação. Trabalhava na loja de tecidos durante a semana, mas todas as noites livres eram dedicadas ao estudo das publicações. Sábados de manhã era pregação de casa em casa, sábados à tarde eram visitas de pastoreio para encorajar outros irmãos. Domingos de manhã era a reunião no Salão do Reino. Em casa, minha família estava cada vez mais envolvida também. Meu pai havia se batizado 6 meses depois de começar o estudo. E minha mãe estava se preparando para o batismo também. Meu irmãozinho, que havia nascido em dezembro de 1972, estava sendo criado desde bebê com os ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Nossa casa se transformou num ponto de reunião para os irmãos. Minha mãe sempre oferecia o café depois das reuniões, e nossa sala vivia cheia de irmãos conversando sobre assuntos espirituais, planejando atividades da congregação, ou simplesmente confraternizando. Eu me sentia especial, importante,
parte de uma família mundial que conhecia a verdade sobre Deus. Quando encontrava pessoas da cidade que me conheciam desde criança, percebia como me viam diferente. Algumas com curiosidade, outras com preconceito, mas todas notavam a mudança na minha maneira de falar, de me vestir, de me comportar. As roupas mudaram completamente. Nada de saias acima do joelho, nada de blusas decotadas ou sem manga, nada de maquiagem forte ou penteados chamativos. Tudo tinha que ser modesto e bem arranjado, como dizia a Bíblia. Meus vestidos eram sempre discretos, as cores neutras, o cabelo sempre bem penteado, mas sem exageros. Na loja onde trabalhava, às vezes as clientes faziam perguntas sobre minha religião. Dona Marisa, minha chefe, no começo ficou preocupada que eu fosse usar o ambiente de trabalho para pregar, mas viu que eu continuava sendo a mesma funcionária dedicada de sempre, apenas mais séria e responsável. Foi nessa época que conheci o irmão Paulo, um rapaz de 25 anos que havia se mudado para a Vila Esperança para servir onde havia maior necessidade de proclamadores. Ele era servo ministerial na sua congregação anterior, em Porto Alegre, e veio para ajudar a fortalecer nossa congregação, que ainda era pequena. O irmão Paulo era tudo que uma testemunha de Jeová jovem poderia desejar num futuro marido. Era dedicado, conhecia bem a Bíblia, tinha bons princípios e vinha de uma família de testemunhas de Jeová de terceira geração. Era bonito também, moreno, de estatura mediana, sempre muito bem vestido e educado. Ele começou a demonstrar interesse por mim de maneira discreta, como mandavam as regras da organização. Primeiro foram conversas após as reuniões, sempre na presença de outros irmãos. Depois convites para participar da pregação juntos. Em seguida, visitas à nossa casa para tomar café com minha família. Meus pais gostaram muito dele. Viam que era um jovem sério, dedicado à verdade e que poderia me fazer feliz dentro dos padrões cristãos. Eu também me senti atraída por ele, não com aquela paixão avassaladora que senti por Roberto, mas com um sentimento mais maduro, baseado em valores e objetivos comuns. Depois de alguns meses de aproximação respeitosa, o irmão Paulo pediu permissão aos meus pais para me cortejar oficialmente. Era assim que funcionava entre as testemunhas de Jeová. Nada de namoro moderno, mas cortejo supervisionado, sempre com a intenção séria de casamento. Começamos a nos encontrar regularmente, sempre acompanhados por meus pais ou por outros irmãos da congregação. Conversávamos sobre nossos objetivos espirituais, sobre como queríamos servir a Jeová juntos, sobre os filhos que queríamos criar na verdade. O irmão Paulo me contava sobre sua família em Porto Alegre, sobre como havia crescido na verdade, sobre os privilégios de serviço que havia tido. Falava dos planos de talvez um dia servir como ancião, de como poderíamos ser um casal exemplar na congregação. Era uma vida planejada, previsível, mas que me dava segurança. Eu estava convencida de que havia encontrado meu lugar no mundo, minha família espiritual, e agora meu futuro companheiro para a vida eterna. Mas havia algo que eu ainda não sabia sobre nossa congregação, sobre as pessoas em quem eu confiava cegamente, sobre os segredos que se escondiam por trás daquela fachada de família cristã perfeita. Durante o primeiro ano como testemunha de Jeová dedicada, eu estava tão focada no meu crescimento espiritual e no cortejo com o irmão Paulo que não prestei muita atenção em certas coisas que aconteciam na congregação. Pequenos detalhes que na época pareciam sem importância, mas que mais tarde se revelariam peças fundamentais do quebra-cabeça que eu estava para descobrir. O primeiro sinal estranho que lembro foi com a irmã Célia, uma mulher de uns 40 anos, casada com o irmão Antônio, que era servo ministerial. Ela tinha 3 filhos pequenos e sempre foi muito ativa na pregação. Mas, de repente, parou de frequentar as reuniões. Quando perguntávamos sobre ela, o irmão Antônio dizia apenas que ela estava passando por um período difícil e pedindo orações. Depois de algumas semanas, correu o boato de que a irmã Célia havia sido desassociada por conduta imprópria. Ninguém falava abertamente sobre o que havia acontecido, mas as sussurradas entre as irmãs mais velhas davam a entender que tinha sido algo relacionado à imoralidade sexual. O que me chamou a atenção foi a reação dos anciãos.
Normalmente, quando alguém era desassociado, havia um anúncio público durante a reunião e a pessoa simplesmente desaparecia da congregação. Mas no caso da irmã Célia, não houve anúncio oficial e o irmão Antônio continuou servindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Perguntei à irmã Marlene sobre isso e ela me disse para não me preocupar com assuntos que não me diziam respeito, que os anciãos sabiam o que faziam e que devíamos confiar na organização de Jeová. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Outro episódio estranho aconteceu alguns meses depois, envolvendo o filho adolescente do irmão Mário, o Júnior, que tinha uns 16 anos. Ele sempre foi um garoto exemplar, participava ativamente das reuniões, fazia comentários inteligentes e todos diziam que seria um grande servo de Jeová no futuro. Mas, de repente, o Júnior também parou de aparecer nas reuniões. Quando perguntavam, o irmão Mário e a irmã Lúcia diziam que ele estava passando por uma fase rebelde típica da adolescência, mas que eles estavam cuidando do assunto. Uma tarde, eu estava voltando da pregação quando vi o Júnior na praça, sentado sozinho no banco, com uma expressão de tristeza profunda no rosto. Ele parecia ter emagrecido, estava pálido e, quando me viu, desviou o olhar rapidamente. Fiquei com vontade de conversar com ele, de perguntar se estava tudo bem, mas lembrei das orientações dos anciãos sobre não nos associarmos com jovens que estavam se afastando da verdade. Então, apenas acenei de longe e continuei meu caminho. Mas aquela imagem do Júnior, tão sozinho e triste, ficou gravada na minha memória. Era um garoto que eu havia visto crescer na congregação, sempre alegre e participativo, e agora parecia uma sombra do que havia sido. Havia também certas reuniões dos anciãos que aconteciam no salão do reino, às quais apenas eles tinham acesso. Uma vez por mês, numa quinta-feira à noite, depois da reunião regular, o irmão Osvaldo, o irmão Mário e mais 2 anciãos de outras congregações vizinhas se reuniam no salão por horas. Essas reuniões eram sempre muito reservadas. Quando perguntávamos sobre o que discutiam, eles diziam apenas que eram assuntos administrativos da congregação, questões de território para pregação ou preparo de programas especiais. Mas uma noite, eu havia esquecido minha bolsa no salão depois da reunião e voltei para buscá-la. Eram umas 10 horas da noite e vi que ainda havia luz acesa no salão. As cortinas estavam fechadas, mas dava para ouvir vozes vindas de dentro. Fiquei curiosa e me aproximei da janela lateral. Consegui ouvir fragmentos de conversa que não faziam muito sentido. Ouvi o irmão Osvaldo dizendo algo sobre manter a situação sob controle e proteger a reputação da organização. O irmão Mário falava sobre não deixar vazar informações e sobre a importância do sigilo absoluto. Na época, achei que estavam discutindo sobre algum caso de desassociação ou algum problema interno da congregação. Era comum os anciãos serem muito discretos sobre questões disciplinares, para proteger a privacidade das pessoas envolvidas. Mas havia um tom naquelas vozes, uma tensão, que me deixou com uma sensação estranha. Não parecia uma discussão teológica ou administrativa normal. Parecia mais como pessoas preocupadas, quase desesperadas, tentando resolver um problema grave. Peguei minha bolsa rapidamente e fui embora, mas aquela conversa ficou ecoando na minha cabeça por dias. Tentei conversar com o irmão Paulo sobre isso, mas ele me disse que não devíamos especular sobre os assuntos dos anciãos, que eles tinham responsabilidades que nós não entendíamos. Outro fato que me intrigou foi a maneira como certos irmãos eram tratados de forma diferente na congregação. O irmão João, por exemplo, era um homem simples, trabalhava como pedreiro, tinha pouca instrução, mas era muito dedicado à pregação e aos estudos bíblicos. Ele levantava a mão para comentar nas reuniões, mas frequentemente o irmão Osvaldo o ignorava e dava a palavra para outros irmãos. Quando o irmão João finalmente conseguia falar, seus comentários eram sempre cortados no meio ou recebidos com pouco entusiasmo. Era como se houvesse uma hierarquia invisível na congregação, onde algumas pessoas eram mais importantes que outras, apesar de todos serem teoricamente irmãos iguais diante de Jeová.
Por outro lado, o irmão Geraldo, que tinha uma loja de roupas na cidade e era financeiramente bem-sucedido, sempre recebia tratamento especial. Seus comentários eram sempre elogiados, ele era frequentemente convidado para fazer orações públicas, e quando havia atividades especiais, ele sempre estava envolvido na organização. Comecei a perceber que havia contribuições financeiras que alguns irmãos faziam à congregação que não eram oficiais. Não eram as contribuições normais para a obra mundial, mas doações específicas para necessidades locais que nunca eram claramente explicadas. O irmão Geraldo sempre estava fazendo essas contribuições especiais e, coincidentemente, sempre recebia privilégios especiais na congregação. Quando questionei minha mãe sobre isso, ela me disse que não devíamos julgar os motivos dos irmãos, que cada um contribuía conforme suas possibilidades e que Jeová via o coração de cada pessoa. Mas havia algo que não batia. Por que as contribuições especiais eram sempre discretas, nunca anunciadas publicamente como as outras doações? Por que apenas alguns irmãos eram convidados a fazer essas contribuições? E por que esses mesmos irmãos sempre acabavam recebendo privilégios especiais na congregação? Uma noite, depois de uma reunião particularmente longa, eu estava ajudando a irmã Marlene a organizar as cadeiras, quando ouvi uma conversa entre o irmão Osvaldo e o irmão Geraldo na parte dos fundos do salão. Eles falavam baixo, mas consegui captar algumas frases que me deixaram intrigada. A situação está ficando complicada, dizia o irmão Osvaldo. Precisamos de mais recursos para manter tudo sob controle. O irmão Geraldo respondia algo sobre investimento na segurança da congregação e sobre proteger a obra de Jeová das interferências externas. Eles pararam de conversar quando perceberam que eu estava por perto, e o irmão Osvaldo veio me perguntar se eu precisava de ajuda para terminar a arrumação. Sorri e disse que estava quase terminando, mas aquela conversa ficou reverberando na minha mente por semanas. O irmão Paulo, quando comentei sobre essas observações com ele, sempre tinha explicações que pareciam fazer sentido. Dizia que eu estava sendo muito curiosa, que deveria me concentrar no meu próprio crescimento espiritual e que não deveria questionar as decisões dos anciãos, que eram homens nomeados por Jeová através da organização. Dalva, ele me dizia, segurando minhas mãos depois de um estudo bíblico em casa. A organização de Jeová é perfeita, mesmo que os homens que a dirigem sejam imperfeitos. Às vezes, não entendemos todas as decisões, mas devemos confiar que Jeová sabe o que faz. E eu queria acreditar naquilo. Queria que minha fé fosse mais forte que minhas dúvidas. Mas os sinais estranhos continuavam aparecendo. A irmã Rosa, uma senhora viúva que sempre foi muito ativa na pregação, de repente começou a faltar nas reuniões. Quando perguntávamos por ela, sempre havia desculpas vagas sobre problemas de saúde ou questões familiares. Uma tarde, encontrei a irmã Rosa no mercado da cidade. Ela parecia nervosa, olhava para os lados constantemente e, quando me viu, ficou visivelmente desconfortável. Perguntei como ela estava, se sentia saudades das reuniões, e ela apenas murmurou algo sobre estar passando por um período difícil e que logo voltaria. Mas havia algo nos olhos dela, um medo, uma tristeza profunda, que me fez perceber que não se tratava apenas de problemas de saúde ou questões familiares normais. Era como se ela estivesse carregando um peso muito grande, um segredo que estava a consumindo por dentro. Tentei perguntar se ela precisava de ajuda, se havia algo que eu pudesse fazer, mas ela apenas balançou a cabeça rapidamente e disse que tinha que ir embora. Via-se afastando apressadamente e tive a impressão de que ela estava fugindo de alguma coisa ou de alguém. Essa impressão se fortaleceu quando, alguns dias depois, viu o irmão Mário saindo da casa da irmã Rosa numa hora incomum. Eram quase 10 horas da noite. Ele parecia agitado, olhava para todos os lados antes de sair à rua, e quando me viu na esquina, ficou visivelmente perturbado. Irmã Dalva, ele disse, vindo em minha direção com um sorriso forçado. Que coincidência encontrá-la aqui. Estava apenas fazendo uma visita de pastoreio à irmã Rosa.
Você sabe como é importante cuidarmos dos irmãos que estão passando por dificuldades. Mas havia algo na expressão dele, na maneira nervosa como ele falava, na pressa com que se despediu, que me fez desconfiar que aquela visita não tinha sido apenas uma visita de pastoreio normal. Por que tão tarde da noite? Por que sozinho, sem a presença de outro ancião, como era o procedimento padrão para visitas a irmãs viúvas? Essas perguntas foram se acumulando na minha mente, criando um desconforto que eu tentava sufocar com orações e estudo das publicações da organização. Eu não queria duvidar dos irmãos que eu tanto admirava, não queria questionar a organização que havia se tornado o centro da minha vida. Mas havia um ruído constante no fundo da minha mente. Uma sensação de que alguma coisa não estava certa, de que havia camadas de realidade que eu não conseguia enxergar, segredos que eram cuidadosamente escondidos dos irmãos comuns como eu. Foi nessa época que meus pais começaram a demonstrar o mesmo tipo de desconforto. Meu pai, sempre direto e objetivo, começou a fazer perguntas durante os estudos bíblicos familiares que deixavam minha mãe nervosa. Perguntava por que certas pessoas simplesmente desapareciam da congregação sem explicação. Por que alguns irmãos eram tratados de forma diferente? Por que as contribuições financeiras não eram mais transparentes? Minha mãe sempre tentava acalmá-lo, dizendo que não devíamos questionar a organização de Jeová, que nossa fé deveria ser maior que nossas dúvidas. Mas eu percebia que ela também estava começando a notar as inconsistências, as contradições entre o que era ensinado e o que era praticado. O irmão Paulo e eu já estávamos planejando nosso casamento para o ano seguinte. Ele havia pedido minha mão em casamento seguindo todos os protocolos da organização, conversando primeiro com os anciãos, depois com meus pais e finalmente comigo. Era um processo formal, mas que me enchia de alegria e expectativa. Nosso noivado foi anunciado na congregação durante uma das reuniões e todos nos parabenizaram. Começamos a fazer os preparativos: escolha da data, organização da cerimônia no Salão do Reino, lista de convidados, todos irmãos da nossa congregação e de congregações vizinhas. Era um período que deveria ser de pura alegria, mas as dúvidas continuavam crescendo. O irmão Paulo percebia minha inquietação e tentava me tranquilizar, dizendo que era normal ter ansiedades antes do casamento, que Jeová nos abençoaria se continuássemos fiéis à organização. Mas eu sentia que não era apenas ansiedade pré-matrimonial. Era uma sensação mais profunda, uma intuição de que havia verdades escondidas que poderiam mudar completamente minha percepção sobre a congregação, sobre os irmãos que eu admirava, sobre toda a estrutura em que eu havia baseado minha vida. Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo para sempre. Era uma tarde de quinta-feira. Eu havia saído mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça e decidi passar no Salão do Reino para pegar alguns exemplares da revista A Sentinela que haviam chegado para distribuição. O salão deveria estar vazio naquele horário, mas quando me aproximei, ouvi vozes vindas de dentro. Não eram vozes de reunião ou estudo, eram vozes baixas, urgentes, como se as pessoas estivessem discutindo algo muito sério e privado. Hesitei se deveria entrar ou não, mas lembrei que precisava das revistas para a pregação do sábado. Usei minha chave, eu havia ganhado uma cópia para ajudar com a limpeza do salão, e entrei pela porta lateral, tentando não fazer barulho. As vozes vinham da parte dos fundos do salão, perto do pequeno depósito onde guardávamos as publicações e materiais de limpeza. Consegui identificar as vozes do irmão Osvaldo, do irmão Mário e de mais 2 pessoas que eu não reconheci imediatamente. Eles falavam sobre dinheiro, sobre manter a situação controlada, sobre garantir que ninguém descobrisse a verdade. Uma das vozes que eu não reconhecia falava sobre pagamentos atrasados e sobre consequências graves se a informação vazasse. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquilo não parecia uma discussão administrativa normal da congregação. Parecia mais com uma negociação, ou até mesmo uma espécie de chantagem. Tentei me aproximar mais para ouvir melhor, mas esbarrei numa cadeira que fez um ruído seco. As vozes pararam imediatamente. Ouvi passos apressados e a voz do irmão Osvaldo perguntando:
Tem alguém aí? Entrei em pânico. Não sabia se deveria me esconder ou me apresentar. Decidi fingir que havia acabado de chegar. Irmão Osvaldo, eu disse em voz alta. Sou eu, a Dalva. Vim pegar as revistas novas para a pregação de sábado. Caminhei em direção à parte da frente do salão, fazendo barulho propositalmente para que eles soubessem onde eu estava. O irmão Osvaldo apareceu alguns segundos depois, com um sorriso forçado no rosto e uma expressão que eu nunca havia visto antes. Ele parecia nervoso, quase assustado, e demorou alguns momentos para responder. Irmã Dalva, que surpresa! Não esperávamos ninguém a esta hora. Estávamos apenas resolvendo alguns assuntos administrativos com visitantes de outras congregações. Mas enquanto ele falava, eu conseguia ver pelos cantos dos olhos que as outras pessoas estavam saindo discretamente pela porta dos fundos. Peguei as revistas rapidamente, agradeci e saí do salão com o coração disparado. Aquela conversa, aquele nervosismo do irmão Osvaldo, aquela saída discreta das outras pessoas, tudo aquilo confirmava minhas suspeitas de que havia algo muito estranho acontecendo na nossa congregação. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando na mente todos os sinais estranhos que havia observado nos últimos meses. O desaparecimento da irmã Célia, sem anúncio oficial, o afastamento súbito do Júnior, as visitas noturnas do irmão Mário à casa da irmã Rosa, as contribuições financeiras especiais, o tratamento diferenciado para certos irmãos. E agora, aquela conversa misteriosa sobre dinheiro, sobre manter segredos, sobre consequências graves. O que estava acontecendo? O que os anciãos estavam escondendo? E por que eu sentia que minha vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo? É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários. Era uma sexta-feira à noite do mês de setembro de 1974, quase 2 anos depois de eu ter me tornado uma testemunha de Jeová batizada. O irmão Paulo e eu estávamos há poucos meses do casamento, já tínhamos definido a data para dezembro e eu deveria estar radiante de felicidade. Mas as dúvidas que vinham se acumulando na minha mente estavam me consumindo por dentro. Naquela noite específica, aconteceu algo que mudaria para sempre minha percepção sobre a congregação e sobre as pessoas em quem eu mais confiava. Era por volta das 9 horas da noite. Eu estava voltando da casa da irmã Marlene, onde havíamos feito um estudo bíblico com uma nova interessada, quando decidi passar pelo salão do reino para deixar uns livros que havia emprestado. O salão deveria estar vazio, mas quando me aproximei, percebi que havia uma luz fraca acesa na parte dos fundos. Pensei que alguém havia esquecido de apagar, então resolvi entrar para verificar e aproveitar para deixar os livros no local apropriado. Usei minha chave e entrei pela porta principal. O salão estava mergulhado na penumbra, apenas com aquela luz fraca vinda dos fundos. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho, quando ouvi vozes baixas e um som estranho que não consegui identificar imediatamente. As vozes vinham de uma porta que eu nunca havia notado antes, localizada bem atrás da plataforma onde ficava o púlpito. Era uma porta pequena, pintada da mesma cor da parede, quase imperceptível. Nunca havia pensado no que poderia haver além daquela porta. Sempre assumi que fosse apenas um depósito ou algo sem importância. Mas naquela noite, havia luz saindo por baixo da porta e vozes que falavam em tons urgentes e preocupados. Uma das vozes eu reconheci imediatamente. Era o irmão Osvaldo. A outra levou alguns segundos para identificar, mas era definitivamente o irmão Mário. Eles estavam discutindo sobre algo que parecia muito sério. Consegui captar palavras soltas. Não podemos deixar que descubram. Os pagamentos estão atrasados. Se isso vazar, será o fim de tudo. Precisamos transferir antes que seja tarde demais. Meu coração começou a bater tão forte que tive medo de que eles pudessem ouvir. O que eles estavam escondendo? Que pagamentos eram esses? O que não podiam deixar que descobrissem?
Foi então que ouvi um som que me gelou o sangue. Era um choro abafado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse conter completamente o sofrimento. Era uma voz feminina, e parecia vir de um lugar mais distante, como se estivesse em outro cômodo, além daquela porta. A curiosidade e a preocupação foram mais fortes que o medo. Aproximei-me da porta com muito cuidado, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Consegui encontrar uma pequena fresta entre a porta e o batente que me permitia ver parcialmente o que estava acontecendo do outro lado. O que vi me deixou completamente chocada e confusa. Havia uma escada que descia para o que parecia ser um porão, algo que eu nunca soube que existia no salão do reino. O irmão Osvaldo estava descendo essa escada, carregando uma bandeja com comida e água. O irmão Mário ficou em cima, como se estivesse fazendo guarda. Ela precisa comer alguma coisa, dizia o irmão Osvaldo. Não podemos deixar que fique doente. Isso só complicaria ainda mais a situação. O irmão Mário respondia algo que não conseguia ouvir claramente, mas o tom era de impaciência e irritação. Alguns minutos depois, o irmão Osvaldo voltou sem a bandeja, e eles começaram uma discussão em voz baixa sobre quanto tempo mais seria necessário manter a situação, sobre recursos que estavam se esgotando e sobre a necessidade de encontrar uma solução definitiva. Foi quando ouvi novamente aquele choro abafado, agora mais claramente. Era definitivamente uma voz de mulher, e ela parecia estar implorando por algo. Não conseguia entender as palavras, mas o desespero na voz era inconfundível. Nesse momento, senti uma mão tocar meu ombro e quase gritei de susto. Era o irmão Paulo, que havia aparecido silenciosamente atrás de mim. Ele estava com uma expressão estranha no rosto, uma mistura de surpresa, preocupação e algo que parecia ser culpa. Dalva, ele sussurrou. O que você está fazendo aqui? Pensei que você havia ido para casa depois do estudo na casa da irmã Marlene. Sua voz estava trêmula e ele olhava nervosamente para a porta atrás da qual eu havia estado ouvindo. Paulo? Eu murmurei ainda em choque. O que está acontecendo aqui? Tem alguém no porão? Eu ouvi uma mulher chorando, os irmãos falando sobre pagamentos, sobre manter segredos. A expressão dele mudou completamente. O nervosismo deu lugar a uma firmeza que eu nunca havia visto antes, quase uma frieza. Ele me pegou pelo braço com mais força do que era necessário e começou a me conduzir para longe daquela porta. Você não deveria estar aqui, Dalva. Não deveria ter visto nada disso. São assuntos que não lhe dizem respeito, questões administrativas da congregação que apenas os anciãos podem resolver. Mas a maneira como ele falava, o aperto no meu braço, a pressa para me tirar dali, tudo aquilo me dizia que não se tratava de questões administrativas normais. Paulo, por favor, eu implorei, me explica o que está acontecendo. Quem é aquela mulher? Por que ela está trancada no porão? Por que vocês estão escondendo isso de todos? Mas ele apenas balançou a cabeça e continuou me conduzindo para a saída. Dalva, você precisa confiar em mim, confiar na organização. Às vezes há situações que exigem medidas especiais, que exigem discrição absoluta. Você não pode falar sobre isso com ninguém, entende? Ninguém pode saber que você esteve aqui esta noite. Saímos do salão e ele trancou a porta com uma chave que eu não sabia que ele possuía. Caminhamos em silêncio até a praça central, onde ele parou e me olhou nos olhos com uma seriedade que me assustou. Dalva, eu preciso que você me prometa que não vai falar sobre isso com ninguém. Nem com seus pais, nem com as outras irmãs, nem com ninguém. É uma questão de proteger a congregação, de proteger a obra de Jeová. Mas havia algo no tom dele que não soava como proteção, soava como ameaça. Paulo, eu não entendo. Como posso prometer uma coisa dessa se não sei nem do que se trata? Quem é aquela mulher? Por que ela está sendo mantida ali? O que vocês estão fazendo? Minha voz estava ficando mais alta e ele olhou ao redor nervosamente. Abaixa a voz, ele disse. Não podemos discutir isso aqui, no meio da rua. Vou te levar em casa e amanhã conversamos melhor,
mas preciso que você confie em mim por enquanto. O caminho até minha casa foi o mais longo da minha vida. Minha mente estava em turbilhão, tentando processar tudo o que havia visto e ouvido. O porão secreto, a mulher chorando, as conversas sobre pagamentos e segredos, a reação estranha do Paulo, a chave que ele possuía sem que eu soubesse. Quando chegamos em casa, meus pais já estavam dormindo. O Paulo me deu um beijo rápido na testa e disse que conversaríamos no dia seguinte. Mas havia algo na maneira como ele me olhava, como se estivesse vendo uma estranha, como se eu tivesse me tornado um problema que ele precisava resolver. Naquela noite, não preguei o olho. Ficava repassando cada detalhe do que havia presenciado, tentando encontrar uma explicação lógica e inocente para tudo aquilo. Talvez fosse uma irmã que estava passando por problemas mentais e eles estavam cuidando dela discretamente? Talvez fosse uma situação de violência doméstica e eles estavam protegendo a vítima? Mas nenhuma dessas explicações justificava o sigilo absoluto, a existência de um porão secreto, as conversas sobre pagamentos ou a reação do Paulo quando me descobriu ali. Havia algo muito mais sombrio acontecendo, algo que eles estavam desesperados para manter em segredo. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação férrea. Eu precisava descobrir a verdade, não importasse o que fosse. Não podia mais viver com aquelas dúvidas, não podia mais fingir que não havia visto o que vi, que não havia ouvido o que ouvi. Durante o café da manhã, observei meus pais com atenção. Eles pareciam normais, conversavam sobre os assuntos cotidianos, faziam planos para o dia. Será que eles sabiam de alguma coisa? Será que estavam envolvidos naquilo, ou eram tão inocentes quanto eu havia sido até a noite anterior? Decidi testar terreno. Pai, eu disse casualmente, você sabe se existe algum porão no salão do reino? Ontem, quando fui lá, me pareceu ouvir barulhos vindos debaixo do chão. Ele levantou os olhos do café e me olhou com surpresa. Porão? Não, filha, que eu saiba não tem porão nenhum lá. Por que você pergunta? Que tipo de barulho você ouviu? A surpresa na voz dele parecia genuína, o que me tranquilizou parcialmente. Pelo menos meus pais não pareciam estar envolvidos. Ah, deve ter sido impressão minha, eu respondi, tentando soar despreocupada. Talvez tenha sido o vento ou algo assim. Mas minha mãe ficou me olhando com uma expressão estranha. Dalva, você está bem? Você parece diferente hoje, como se estivesse preocupada com alguma coisa. A percepção dela sempre foi aguçada, e eu sabia que seria difícil esconder meu estado emocional dela por muito tempo. Estou bem, mãe, apenas um pouco cansada. Ontem foi um dia longo com o estudo e tudo mais. Mas ela continuou me observando com aquele olhar maternal que parecia enxergar através das mentiras. Saí para o trabalho com a mente já planejando como eu faria para voltar ao salão do reino e investigar melhor aquela situação. Precisava encontrar uma maneira de descer ao porão e descobrir quem era aquela mulher, por que ela estava ali e o que os anciãos estavam realmente fazendo. Na loja de tecidos, tentei manter a normalidade, mas minha concentração estava péssima. Confundia os preços, media os tecidos errado e Dona Marisa percebeu que algo estava errado. Dalva, minha filha, você está com cara de quem não dormiu à noite. Aconteceu alguma coisa em casa? Ela sempre foi uma patroa compreensiva, tratava os funcionários como família, e eu senti vontade de desabafar com ela. Mas lembrei das palavras do Paulo sobre não falar com ninguém, sobre proteger a congregação. Como eu poderia explicar para Dona Marisa, que nem era testemunha de Jeová, toda aquela situação sem soar completamente maluca? Não, Dona Marisa, está tudo bem. É só o cansaço mesmo. Vou melhorar já já. Mas ela não parecia convencida, e passou o dia todo me observando com preocupação. O dia pareceu não ter fim. Cada minuto que passava aumentava minha ansiedade e minha determinação de descobrir a verdade. Quando finalmente chegou a hora de fechar a loja, eu já havia traçado um plano para voltar ao Salão do Reino naquela mesma noite. Voltei para casa, jantei com meus pais tentando parecer normal, ajudei minha mãe a lavar a louça e quando eles se recolheram para assistir televisão, disse que ia dar uma volta para tomar ar fresco.
Era por volta das 8 horas da noite quando saí de casa. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados, e Vila Esperança estava mergulhada naquela atmosfera tranquila de fim de dia do interior. As crianças brincavam nas calçadas, os adultos conversavam nos portões e tudo parecia normal e seguro. Mas eu sentia como se estivesse caminhando em direção a um abismo, como se cada passo me levasse mais longe da vida segura e previsível que eu conhecia, em direção a verdades que poderiam destruir tudo em que eu acreditava. Quando cheguei ao Salão do Reino, o prédio estava mergulhado na escuridão. Não havia nenhuma luz acesa, nenhum sinal de movimento. Fiquei observando por alguns minutos, certificando-me de que não havia ninguém por perto, antes de me aproximar da porta lateral. Usei minha chave e entrei silenciosamente. O salão estava completamente escuro e silencioso, muito diferente da noite anterior. Acendi uma pequena lanterna que havia trazido e caminhei com cuidado até a parte dos fundos onde ficava a porta misteriosa. Quando cheguei lá, a porta estava entreaberta. Meu coração disparou. Será que eles haviam esquecido de trancar? Ou será que havia alguém lá embaixo? Fiquei alguns minutos parada, ouvindo atentamente, mas não consegui detectar nenhum som. Empurrei a porta devagar e apontei a lanterna para dentro. A escada que eu havia visto na noite anterior estava ali, descendo para um porão que parecia maior do que eu imaginava. Respirei fundo e comecei a descer, um degrau de cada vez, o coração batendo tão forte que temi que pudesse ser ouvido. O que encontrei lá embaixo mudaria minha vida para sempre. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A incerteza era minha única companhia constante. Vocês já sentiram esse medo do desconhecido? Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você. O porão era muito maior do que eu havia imaginado. Tinha pelo menos 4 cômodos, todos conectados por um corredor estreito. As paredes eram de tijolos crus, o chão de cimento frio, e havia um cheiro forte de umidade misturado com algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava nauseada. O primeiro cômodo parecia ser uma espécie de escritório improvisado. Havia uma mesa velha, algumas cadeiras e pilhas de documentos espalhados por toda parte. Apontei a lanterna para os papéis e fiquei chocada com o que vi. Eram recibos, contratos e o que pareciam ser registros financeiros, todos relacionados a nomes que eu reconhecia da congregação. Havia recibos de pagamentos feitos pela irmã Rosa, pela família do Júnior, pela irmã Célia, que havia desaparecido misteriosamente. Os valores eram altos, muito além do que essas pessoas poderiam pagar. E havia anotações manuscritas nas margens: pagamento atrasado, aumentar pressão, ameaçar exposição. Minha mente estava tentando processar aquela informação quando ouvi um gemido baixo vindo de um dos outros cômodos. O som me gelou o sangue, porque não parecia humano, parecia o som de alguém em profundo sofrimento físico ou emocional. Segui o som pelo corredor estreito até chegar a uma porta de madeira pesada, com uma tranca do lado de fora. A porta estava parcialmente aberta, e quando apontei a lanterna para dentro, quase desmaiei com o que vi. Era um cômodo pequeno, sem janelas, com apenas um colchão sujo no chão, um balde no canto e uma mulher encolhida contra a parede. Ela estava com roupas rasgadas, cabelos desgrenhados, e quando a luz da minha lanterna a atingiu, ela levantou a cabeça e eu reconheci quem era. Era a irmã Célia, a mesma que havia supostamente sido desassociada por conduta imprópria meses atrás. Mas ela estava visivelmente mais magra, pálida, e nos seus olhos havia um terror que eu nunca havia visto em ser humano nenhum. "Por favor", ela sussurrou com uma voz rouca, "não me machuque mais. Eu não vou falar nada, prometo. Não vou contar para ninguém o que vi. Por favor, me deixem ir para casa ver meus filhos." Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar a situação. A irmã Célia estava sendo mantida prisioneira ali? Por quanto tempo? E por quê? O que ela havia visto que os anciãos estavam tão desesperados para manter em segredo? "Irmã Célia",
Eu murmurei, entrando no cômodo e me ajoelhando ao lado dela. Sou eu, a Dalva. O que aconteceu com você? Por que está aqui? Quem fez isso? Ela me olhou com desconfiança no início, como se não conseguisse acreditar que eu era real, ou como se achasse que eu fazia parte de algum tipo de armadilha. Mas quando reconheceu meu rosto, seus olhos se encheram de lágrimas. Dalva? É realmente você? Ou estou tendo alucinações de novo? Ela estendeu a mão trêmula para tocar meu rosto, como se precisasse ter certeza física de que eu era real. Há quanto tempo estou aqui? Os meninos devem estar desesperados. O Antônio disse que eu havia fugido, que havia abandonado a família. Irmã Célia, você está aqui há meses. Todo mundo pensa que você foi desassociada. O irmão Antônio disse que foi por conduta imprópria, mas nunca deu detalhes. Segurei as mãos dela, que estavam geladas como gelo. Me conta o que aconteceu. Por que eles fizeram isso com você? Ela olhou ao redor nervosamente, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Depois se aproximou mais de mim e começou a falar em voz baixa, as palavras saindo atropeladamente, como se ela tivesse guardado aquela história por tanto tempo que agora precisava libertar tudo de uma vez. Eu descobri sobre o dinheiro, Dalva. Descobri de onde vem o dinheiro que financia a congregação, que paga as viagens dos superintendentes de circuito, que sustenta as famílias dos anciãos. Não vem das contribuições dos irmãos, vem de algo muito pior. Ela parou para respirar e eu percebi que suas mãos tremiam incontrolavelmente. O que quer que ela estivesse prestes a revelar era algo que a aterrorizava profundamente, algo que havia destruído completamente sua vida e sua fé. Os anciãos estão envolvidos com contrabando, Dalva. Usam o salão do reino como ponto de distribuição para mercadorias ilegais que vêm da fronteira. Cigarros, bebidas, produtos eletrônicos, tudo sem nota fiscal, tudo vendido por baixo dos panos. O irmão Osvaldo coordena tudo. O irmão Mário cuida da parte financeira. E eles usam alguns irmãos da congregação como vendedores, prometendo que é uma forma de sustentar a obra de Jeová sem depender das contribuições dos irmãos pobres. Mas não é só isso, Dalva. Tem coisas piores, muito piores. Eles fotografam as reuniões íntimas dos comitês judicativos, quando irmãs jovens são chamadas para falar sobre casos de imoralidade. Gravam os relatos íntimos, as confissões mais particulares e usam essas informações para chantagem. Quem não paga o que eles pedem tem sua vida íntima exposta para toda a congregação, ou pior, para toda a cidade. Eu descobri quando fui limpar o escritório do irmão Osvaldo numa manhã de sábado e encontrei uma gaveta cheia de fotografias e fitas cassete. Tinha fotos de várias irmãs jovens da congregação em situações humilhantes durante os comitês. Tinha gravações de confissões sobre adultério, masturbação, namoro impróprio. E tinha uma lista com os valores que cada família estava pagando para manter seus segredos guardados. A irmã Rosa paga R$ 300 por mês porque eles têm gravações dela confessando sobre um relacionamento extraconjugal que ela teve anos atrás. A família do Júnior paga R$ 500 porque eles filmaram o menino sendo humilhado durante um comitê judicial sobre masturbação, mostraram as imagens para ele e disseram que se não pagassem, iam mostrar para a escola inteira. E tem muito mais gente, Dalva. Quase metade da congregação está sendo chantageada de alguma forma, pagando dinheiro que não tem para proteger segredos que deveriam ser mantidos em sigilo pelos anciãos. Eu senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Tudo aquilo que ela estava contando parecia impossível, surreal demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo explicava tantas coisas que eu havia observado e não conseguia entender. Os comportamentos estranhos, os desaparecimentos súbitos, as contribuições financeiras especiais, o tratamento diferenciado para certas famílias. Mas como você descobriu isso, irmã Célia? E por que eles fizeram isso com você? Perguntei, ainda tentando processar toda aquela informação devastadora. Eu estava limpando o escritório do irmão Osvaldo numa manhã de sábado, como fazia toda semana há anos. Sempre entrava com a chave que ele me deu, limpava tudo e ia embora antes dele chegar.
Mas naquele dia, uma gaveta da mesa estava entreaberta, algo que nunca acontecia. Quando fui fechá-la direito, vi as fotografias espalhadas por cima. No início pensei que fosse algum material para estudo bíblico, mas quando olhei mais de perto, reconheci o rosto da irmã Sônia, aquela moça jovem que foi desassociada no ano passado por imoralidade. Ela estava numa situação humilhante, chorando, sendo interrogada pelos anciãos, e alguém havia fotografado tudo sem ela saber. Fiquei chocada, mas continuei vasculhando e encontrei muito mais. Havia fotos de pelo menos 10 irmãs diferentes, todas em situações íntimas durante comitês judiciais, todas registradas sem consentimento. E havia as fitas cassete, dezenas delas, cada uma com o nome de uma pessoa da congregação escrito na etiqueta. Coloquei uma para ouvir e era a voz do irmão Roberto, aquele que foi desassociado há 2 anos, confessando sobre pornografia e masturbação em detalhes íntimos que nenhum ser humano deveria ser obrigado a revelar. Quando ouvi aquilo, soube que tinha descoberto algo terrível, algo que poderia destruir não só a congregação, mas a vida de dezenas de famílias inocentes. Ela parou para enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto, e eu percebi que minha própria visão estava embaçada. A dimensão do horror que ela estava relatando era algo que minha mente ainda estava lutando para aceitar. Eu deveria ter ido embora naquele momento, Dalva. Deveria ter fechado a gaveta, terminado a limpeza e nunca mais pensado naquilo. Mas não consegui. Continuei procurando e encontrei os documentos financeiros, as listas com os valores que cada família pagava, as anotações sobre aumentar a pressão em quem atrasava os pagamentos. Vi meu próprio nome numa lista, com uma anotação dizendo potencial fonte de renda, investigar vida pessoal. Eles estavam planejando armar alguma situação para me comprometer, para ter material de chantagem contra mim também. Foi quando entendi que aquilo não era só uma questão de dinheiro, era um sistema organizado de controle e manipulação. Eles transformaram a congregação numa máquina de fazer dinheiro usando o sofrimento e a humilhação dos irmãos como combustível. Peguei alguns documentos e algumas fotografias como prova, saí de lá e fui direto para casa, pensando em como denunciar aquilo, como expor a verdade sem destruir a vida das vítimas no processo. E o que aconteceu então? Como você acabou aqui? Perguntei, embora parte de mim já estivesse antecipando a resposta terrível. Naquela mesma tarde, o irmão Osvaldo apareceu na minha casa. Disse que sabia que eu havia mexido nas suas coisas, que tinha câmeras escondidas no escritório que gravavam tudo. Mostrou-me uma fotografia minha vasculhando a gaveta e disse que se eu não devolvesse tudo que havia pegado e não prometesse ficar calada para sempre, ele mostraria para o meu marido e para meus filhos algumas fotografias comprometedoras que ele disse ter de mim. Eu disse que não existiam fotografias assim, que nunca havia feito nada de errado, mas ele sorriu e disse que isso era irrelevante, que com a tecnologia moderna era muito fácil criar evidências convincentes. Mostrou-me uma fotografia claramente manipulada, onde meu rosto havia sido colocado no corpo de outra mulher numa situação íntima. A qualidade era tão boa que até eu mesma duvidei por um momento se não era real. Ele disse que tinha contatos em gráficas da cidade que podiam espalhar essas imagens em panfletos pela cidade inteira, que podiam enviar cópias para o meu trabalho, para a escola dos meus filhos, para todas as pessoas que me conheciam. E disse que isso era só o começo, que eles tinham recursos para destruir completamente minha vida e a da minha família se eu não cooperasse. O relato dela estava me deixando fisicamente doente. A maldade, a calculada crueldade daquilo tudo ultrapassava qualquer coisa que eu pudesse imaginar. E pensar que essas pessoas eram os mesmos homens que eu admirava, em quem confiava, que considerava exemplos de cristianismo. Eu entreguei tudo o que havia pegado, Dalva. Devolvi os documentos, as fotografias, prometi que nunca falaria sobre o assunto. Pensei que com isso eles me deixariam em paz, que podia voltar para minha vida normal e fingir que nunca havia visto nada.
Mas 2 dias depois, numa quinta-feira à noite, eles apareceram na minha casa quando o Antônio não estava. Disseram que precisavam ter certeza absoluta de que eu não ia falar, que não podiam correr o risco de ter uma fonte de problemas solta na congregação. Me trouxeram para cá dizendo que seria só por alguns dias, só até eles terem certeza de que eu não representava uma ameaça. Isso foi há 4 meses, Dalva. 4 meses que estou trancada neste buraco, recebendo uma refeição por dia, sendo ameaçada constantemente, sendo forçada a assinar documentos dizendo que abandonei voluntariamente minha família por ter me envolvido com outro homem. Eles forjaram toda uma história sobre mim ter fugido com um amante imaginário, espalharam essa versão para a congregação e para minha família, e agora todo mundo acredita que sou uma adúltera que abandonou os próprios filhos. Meus meninos devem me odiar, devem pensar que sou um monstro. E meu marido provavelmente já está se relacionando com outra pessoa, pensando que foi abandonado. Eles destruíram minha vida completamente, Dalva. E tudo porque eu tive o azar de descobrir a verdade sobre o que realmente acontece nesta congregação. Fiquei alguns minutos em silêncio, tentando absorver tudo que ela havia me contado. A magnitude daquela situação era tão absurda, tão criminosa, que parte da minha mente ainda resistia a aceitar que fosse verdade. Mas todos os detalhes batiam, todas as peças do quebra-cabeça que eu vinha observando ao longo dos meses finalmente faziam sentido. Irmã Célia, nós precisamos sair daqui agora e denunciar tudo isso. Isso é sequestro, é chantagem, é uma organização criminosa. Eles não podem continuar fazendo isso com as pessoas, eu disse, já me levantando e estendendo a mão para ajudá-la. Mas ela balançou a cabeça com uma expressão de desespero que me partiu o coração. Não é tão simples assim, Dalva. Eles têm provas forjadas contra mim. Tem uma história completa inventada, tem testemunhas falsas que vão jurar que me viram fugindo com outro homem. E mais importante, eles têm material comprometedor sobre dezenas de famílias da cidade. Se isso tudo vier à tona, não vai ser só a vida deles que vai ser destruída, vai ser a vida de pessoas inocentes que foram vítimas como eu. Eles sabem disso. Sabem que as próprias vítimas vão preferir protegê-los a ter suas intimidades expostas publicamente. É um sistema perfeito de silenciamento, Dalva. Cada pessoa que eles prejudicam se torna um cúmplice involuntário, porque expor a verdade significaria expor seus próprios segredos mais íntimos. Enquanto ela falava, ouvi passos na escada. Alguém estava descendo para o porão. Meu sangue gelou e a irmã Célia entrou em pânico. Eles voltaram! Dalva, você precisa sair daqui agora! Se eles descobrirem que você sabe de tudo isso, vão fazer com você a mesma coisa que fizeram comigo, ou pior. Esconde-se, vai embora, finge que nunca esteve aqui. Mas era tarde demais. A luz da lanterna de alguém apareceu no fim do corredor, acompanhada pela voz familiar do irmão Osvaldo. Quem está aí embaixo? Célia, você está falando com alguém? Não havia lugar para me esconder. O corredor era estreito, os outros cômodos estavam trancados e a única saída era pela escada onde ele estava descendo. Fiquei paralisada, segurando a lanterna apagada, ouvindo os passos se aproximando cada vez mais. Quando a luz da lanterna do irmão Osvaldo iluminou o cômodo onde estávamos, e ele viu meu rosto, a expressão dele passou por várias fases em questão de segundos: surpresa, raiva, medo e, finalmente, uma frieza calculista que me fez entender que minha vida havia mudado para sempre naquele momento. Bem, ele disse com uma voz perigosamente calma. Parece que temos um problema muito sério aqui. Irmã Dalva, você realmente não deveria ter vindo aqui esta noite. Realmente não deveria ter ouvido essas histórias fantasiosas que a irmã Célia inventa para chamar atenção. Agora, vamos ter que encontrar uma solução para essa situação complicada. Atrás dele, apareceram o irmão Mário e, para meu horror absoluto, o irmão Paulo. Meu noivo, o homem com quem eu planejava me casar, o homem em quem eu confiava completamente, estava ali com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era mais o Paulo gentil e dedicado que eu conhecia, era um estranho frio e calculista. Paulo, eu sussurrei.
Como você pode estar envolvido nisso? Como pode estar fazendo parte dessa maldade toda? Ele não respondeu imediatamente. Apenas me olhou com uma mistura de pena e impaciência, como se eu fosse uma criança que não entendia as complexidades do mundo adulto. Dalva, você sempre foi muito ingênua, muito idealista. Pensava que o mundo funcionava como nos livros das Testemunhas de Jeová, com tudo certinho e organizado. Mas a realidade é muito mais complicada. A organização precisa de recursos para funcionar, e esses recursos têm que vir de algum lugar. Nós encontramos uma maneira de financiar a obra de Jeová sem depender das contribuições dos irmãos pobres, e, ao mesmo tempo, manter a disciplina e a ordem na congregação. É um sistema que funciona perfeitamente, desde que pessoas como você não venham complicar as coisas com escrúpulos desnecessários. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. O homem que eu amava, com quem planejava construir uma família, estava justificando sequestro, chantagem e extorsão como se fosse um método administrativo normal. Paulo, isso não é disciplina cristã, isso é crime. Vocês estão destruindo a vida das pessoas, estão usando a religião para enriquecer às custas do sofrimento dos outros. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, ecoando pelo porão úmido. O irmão Osvaldo fez um gesto para que eu abaixasse a voz. Irmã Dalva, você precisa entender que chegou numa encruzilhada da sua vida. Você pode escolher ser parte da solução ou parte do problema. Pode entender que às vezes precisamos fazer sacrifícios pelo bem maior, ou pode insistir em complicar uma situação que estava funcionando perfeitamente bem, sem a sua interferência. A escolha é sua, mas quero que entenda claramente quais são as consequências de cada opção. Ele fez um sinal para o irmão Mário, que subiu rapidamente e voltou alguns minutos depois com uma pasta cheia de documentos e fotografias. O irmão Osvaldo abriu a pasta e começou a me mostrar o conteúdo com a mesma naturalidade com que um vendedor mostra seus produtos. Esta aqui é sua ficha, irmã Dalva. Começamos a montá-la há alguns meses, quando percebemos que você estava fazendo perguntas demais, observando coisas que não deveria observar. Temos fotografias suas em situações que poderiam ser mal interpretadas. Você conversando sozinha com o Roberto depois que vocês terminaram o namoro, você saindo de casa tarde da noite sem avisar seus pais, você entrando no salão do reino fora dos horários oficiais. Isoladamente, essas coisas são inocentes, mas com a narrativa certa, podem construir um perfil muito convincente de uma jovem rebelde e promíscua que estava levando uma vida dupla. E temos testemunhas dispostas a corroborar essa versão, pessoas que vão jurar ter visto você em situações comprometedoras que nunca aconteceram realmente. Ele continuou virando as páginas da pasta, me mostrando fotografias que haviam sido claramente manipuladas, onde meu rosto aparecia em situações que eu nunca havia vivido. Documentos forjados que sugeriam comportamentos que eu nunca havia tido. Também temos informações detalhadas sobre sua família, irmã Dalva. Seu pai trabalha na Cerealista há 3 anos. Sempre foi um funcionário exemplar, nunca teve problemas com a justiça. Seria uma pena se de repente aparecessem evidências de que ele está desviando mercadoria, vendendo produtos da empresa por fora, evadindo impostos. E sua mãe, tão dedicada à congregação, seria devastante se descobrissem que ela tem um passado obscuro que escondeu de todos, que antes de se tornar testemunha de Jeová, estava envolvida em atividades questionáveis. E seu irmãozinho, ainda tão pequenininho, seria terrível se algo acontecesse com ele, se ele sofresse algum acidente, se fosse parar nas mãos de pessoas mal intencionadas. A ameaça à minha família me atingiu como um soco no estômago. Entendi naquele momento que eles não estavam apenas me oferecendo uma escolha, estavam me encurralando completamente, eliminando qualquer possibilidade de resistência. "O que vocês querem de mim?" perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. "É muito simples, irmã Dalva", respondeu o irmão Paulo, voltando a usar aquele tom paternalista que eu costumava achar carinhoso. "Você vai continuar sua vida normal, vai se casar comigo conforme planejado, vai ser uma esposa exemplar e uma testemunha de Jeová dedicada.
Vai participar das reuniões, da pregação, de todas as atividades da congregação, como sempre fez, e vai esquecer completamente tudo que viu e ouviu aqui esta noite. Vai esquecer que a irmã Célia existe, vai aceitar a versão oficial de que ela abandonou a família por imoralidade e nunca mais vai fazer perguntas sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Em troca, sua família ficará segura, sua reputação ficará intacta, e você poderá ter a vida feliz e tranquila que sempre sonhou. E se eu não aceitar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Se você não aceitar, irmã Dalva, amanhã de manhã toda a Vila Esperança vai acordar com panfletos nas portas contando a verdadeira história da família de vocês. Sua reputação será destruída, seus pais perderão os empregos, seu irmãozinho será marcado para o resto da vida como filho de criminosos. E você vai descobrir que é muito difícil reconstruir uma vida quando todo mundo na cidade pensa que você é uma pessoa desprezível. Ah, e a irmã Célia aqui vai sofrer um acidente trágico, algo como uma tentativa frustrada de fuga que terminou mal. Seria lamentável, mas às vezes essas coisas acontecem com pessoas desesperadas que perderam o juízo. A ameaça à irmã Célia fez meu sangue ferver, mas ao mesmo tempo me mostrou claramente que eu estava lidando com pessoas dispostas a qualquer coisa para proteger seus interesses. Olhei para o Paulo, tentando encontrar algum vestígio do homem que eu pensava conhecer, mas só vi um estranho frio e calculista. Paulo, por favor, isso não é você. Você não pode realmente acreditar que isso está certo. Como você consegue dormir à noite sabendo que está fazendo parte disso tudo? Ele suspirou, como se estivesse perdendo a paciência com uma criança teimosa. Dalva, quando você crescer um pouco mais, vai entender que o mundo não é feito de preto e branco como você pensa. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis pelo bem maior. A congregação está prosperando, as famílias estão sendo cuidadas, a obra de Jeová está sendo financiada adequadamente. Se algumas pessoas precisam fazer pequenos sacrifícios por isso, é um preço que vale a pena pagar. E você pode ser parte dessa solução, pode ser minha esposa e me ajudar a cuidar da congregação, ou pode insistir em ser um problema que precisará ser resolvido de forma mais drástica. Olhei para a irmã Célia, que estava encolhida no canto do cômodo, observando toda aquela conversa com uma expressão de desespero absoluto. Entendi que se eu tomasse a decisão errada, não seria apenas minha vida que seria destruída, seria a vida dela também, e possivelmente a vida de outras pessoas inocentes. Mas ao mesmo tempo, entendi que aceitar aquela chantagem significaria me tornar cúmplice de todos aqueles crimes. Significaria viver uma mentira pelo resto da vida. Significaria me casar com um homem que eu não conhecia realmente. Significaria trair tudo em que eu realmente acreditava. Era a escolha mais difícil da minha vida. E eu precisava tomá-la naquele momento, naquele porão úmido e escuro, sob a pressão de 4 pares de olhos que esperavam minha resposta. Fiquei alguns minutos em silêncio, fingindo que estava considerando a proposta deles. Mas, na verdade, estava desesperadamente tentando pensar em alguma saída, alguma forma de salvar a irmã Célia e, ao mesmo tempo, proteger minha família. Minha mente estava trabalhando em velocidade máxima, analisando todas as possibilidades, todos os recursos que eu poderia ter. Lembrei-me de que meu tio Reginaldo, irmão do meu pai, era investigador da Polícia Civil em Porto Alegre. Sempre tivemos pouco contato com ele, porque meus pais consideravam a profissão dele incompatível com os princípios cristãos. Mas eu sabia que ele era um homem íntegro e que poderia ajudar se eu conseguisse contatá-lo. O problema era como fazer isso sem despertar suspeitas. Está bem, eu disse finalmente, forçando minha voz a soar derrotada e resignada. Vocês venceram. Eu não tenho escolha. Não posso arriscar a vida da minha família por causa disso. Vou fazer o que vocês querem. Vou me casar com o Paulo. Vou fingir que nunca vi nada. Vou continuar sendo uma testemunha de Jeová exemplar. Só peço que não machuquem a irmã Célia, que encontrem uma maneira de deixá-la voltar para a família dela. O irmão Osvaldo sorriu com uma satisfação que me deu nojo.
Muito sensata, irmã Dalva. Sabia que você acabaria entendendo a situação. Quanto à irmã Célia, vamos ver o que podemos fazer. Talvez possamos arranjar uma maneira dela reapentre-se de sua conduta inadequada e voltar discretamente para a congregação. Claro que isso levará tempo, e ela precisará demonstrar muito arrependimento e submissão antes de conquistar nossa confiança novamente. Percebi que eles não tinham intenção alguma de libertar a irmã Célia. Ela sabia demais, havia visto demais e representava uma ameaça permanente para eles. Provavelmente planejavam mantê-la prisioneira indefinidamente, ou pior. Agora, continuou o irmão Paulo, vamos subir e esquecer que esta conversa aconteceu. Amanhã voltamos à rotina normal, continuamos os preparativos para nosso casamento e tocamos a vida para frente como se nada tivesse acontecido. E irmã Dalva, espero que entenda que esta é sua única oportunidade de fazer a escolha certa. Não haverá uma segunda chance se você decidir voltar atrás ou causar problemas. Subimos do porão em silêncio. Eu estava com as pernas trêmulas, o coração disparado e a mente fervilhando com planos desesperados. Quando chegamos ao salão principal, o irmão Osvaldo trancou cuidadosamente a porta secreta e se virou para mim com uma expressão séria. Irmã Dalva, só para deixar bem claro, se você tentar contactar qualquer autoridade, se tentar contar essa história para alguém, se tentar de qualquer forma interferir com nossos negócios, as consequências serão imediatas e irreversíveis. Temos pessoas observando sua família 24 horas por dia, temos acesso aos telefones da cidade, temos contatos em todas as instituições locais. Qualquer movimento suspeito seu será detectado imediatamente e você não vai gostar das consequências. Acenei com a cabeça, fingindo submissão total, mas por dentro estava planejando exatamente o que eles estavam me proibindo de fazer. Sabia que tinha pouquíssimo tempo para agir antes que eles percebessem que eu não tinha intenção alguma de me submeter àquela chantagem. O irmão Paulo me acompanhou até em casa, mantendo uma conversa aparentemente normal sobre os preparativos do casamento, mas eu podia sentir que ele estava me observando cuidadosamente, procurando qualquer sinal de que eu não estava realmente colaborando. Dalva, ele disse quando chegamos na frente da minha casa. Sei que tudo isso foi um choque para você, mas quero que entenda que estou fazendo isso porque te amo e quero proteger você e sua família. Se você cooperar, se fizer sua parte, podemos ser muito felizes juntos. Podemos ter filhos, podemos servir a Jeová juntos, podemos ser um exemplo para a congregação. Tudo vai depender da sua atitude daqui para frente. Forcei um sorriso e disse que entendia, que faria tudo certinho, que só queria esquecer aquela noite terrível e seguir em frente. Ele pareceu satisfeito com minha resposta e me deu um beijo na testa antes de ir embora. Assim que entrei em casa, fui direto para o meu quarto e comecei a planejar minha fuga. Sabia que não podia usar o telefone de casa, porque eles provavelmente estavam monitorando. Não podia confiar em ninguém da congregação, porque não sabia quem mais estava envolvido. E não podia nem mesmo contar para meus pais, porque isso os colocaria em perigo. Lembrei-me de que meu tio Reginaldo sempre disse que se algum dia precisássemos de ajuda, poderíamos procurá-lo em Porto Alegre. Ele trabalhava na delegacia central e mesmo que nosso relacionamento não fosse próximo, eu sabia que ele não ignoraria uma situação como aquela. Esperei meus pais dormirem e saí silenciosamente de casa pela janela do meu quarto. Caminhei pelas ruas escuras de Vila Esperança até chegar na rodoviária, que funcionava 24 horas para atender os ônibus que passavam na madrugada. Comprei uma passagem para Porto Alegre com o dinheiro que tinha guardado para o enxoval do casamento. A viagem durou quase 4 horas, e durante todo o trajeto fiquei pensando em como explicar toda aquela situação para meu tio sem soar completamente maluca. Como convencer um policial experiente de que os líderes religiosos de uma pequena cidade do interior estavam envolvidos em uma rede de chantagem, extorsão e sequestro? Cheguei em Porto Alegre às 6 da manhã e fui direto para a delegacia central. Perguntei pelo investigador Reginaldo Carvalho e disse que era sua sobrinha, que tinha uma emergência familiar. Ele ficou surpreso em me ver, mas quando notou meu estado de desespero, me levou para sua sala e pediu para eu contar tudo com calma.
Relatei toda a situação desde o início. As primeiras observações estranhas, a descoberta do porão, o encontro com a irmã Célia, as revelações sobre o esquema de chantagem, as ameaças contra minha família. Mostrei alguns documentos que consegui pegar discretamente do porão, incluindo uma lista com nomes e valores que provava a existência do esquema de extorsão. Meu tio ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações, e quando terminei de falar, ele ficou alguns minutos pensativo antes de responder. Dalva, isso que você está me contando é muito sério. Se for verdade, estamos falando de uma organização criminosa que precisa ser desmantelada urgentemente. Mas também é uma situação muito delicada, porque envolve questões religiosas e pode afetar muitas famílias inocentes. Vou precisar montar uma operação cuidadosa para investigar sem alertar os suspeitos e sem expor as vítimas desnecessariamente. Ele explicou que seria necessário reunir mais evidências antes de qualquer ação oficial, que precisariam de mandados judiciais para busca e apreensão e que eu teria que ficar sob proteção policial até que a situação fosse resolvida. O problema, ele continuou, é que se eles realmente têm contatos na cidade, como você diz, nossa movimentação pode ser detectada rapidamente. Vamos ter que agir com muito cuidado para não colocar você, sua família ou a mulher que está prisioneira em perigo ainda maior. Passamos o dia inteiro planejando a operação. Meu tio contactou colegas de confiança, preparou os documentos necessários para os mandados judiciais e organizou uma equipe pequena, mas experiente, para executar a operação sem alardear. O plano era simples. Na manhã seguinte, uma equipe da Polícia Civil faria uma operação simultânea no Salão do Reino e nas casas dos principais suspeitos, apreenderia todas as evidências possíveis, prenderia os envolvidos e resgataria a irmã Célia antes que eles pudessem tomar alguma medida drástica. Mas às 5 horas da tarde, recebemos uma ligação que mudou tudo. Era a polícia de Vila Esperança, informando que havia acontecido um incêndio no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová durante a madrugada e que os bombeiros haviam encontrado um corpo carbonizado no local. Meu sangue gelou. Entendi imediatamente o que havia acontecido. Eles perceberam que eu não havia voltado para casa, deduziram que eu estava tentando denunciá-los e decidiram eliminar todas as evidências, incluindo a única testemunha que poderia confirmar minha história. A irmã Célia estava morta, e com ela morria também a única prova definitiva de tudo que eu havia descoberto. Sem o testemunho dela, sem os documentos que provavelmente haviam sido destruídos no incêndio, minha palavra sozinha não seria suficiente para convencer ninguém sobre a existência de todo aquele esquema criminoso. Eles haviam eliminado a evidência principal e, ao mesmo tempo, enviado um recado bem claro para mim. Era isso que acontecia com quem tentava denunciá-los. Meu tio Reginaldo ficou visivelmente abalado com a notícia. Mesmo sendo um policial experiente, acostumado com a violência e a crueldade humana, a frieza calculada daquele crime o chocou profundamente. Dalva, ele disse, segurando minhas mãos enquanto eu chorava compulsivamente. Essas pessoas são muito mais perigosas do que imaginávamos. Eles não hesitaram em cometer homicídio para proteger seus interesses. E isso significa que sua vida e a de sua família estão em perigo real e imediato. Não podemos mais agir com cautela. Precisamos tomar medidas drásticas para proteger vocês. A operação que estava planejada para o dia seguinte teve que ser cancelada, porque não havia mais evidências físicas para apreender, não havia mais testemunhas para resgatar. E os suspeitos provavelmente já estavam preparados para qualquer investigação que pudesse surgir. O incêndio havia sido perfeito do ponto de vista criminoso. Destruiu todas as provas, eliminou a principal testemunha e ainda podia ser apresentado como um acidente trágico ou como um ato de vandalismo de pessoas contrárias à religião das Testemunhas de Jeová. O que vamos fazer agora? Perguntei, sentindo-me completamente perdida e desamparada. Eles vão perceber que fui eu que denunciei, vão saber que você está envolvido e vão querer se vingar. Minha família não tem como se proteger contra essas pessoas. Eles controlam toda a cidade, têm contatos em todas as instituições locais.
Meu tio explicou que a única opção seria colocar toda a minha família no programa de proteção, a testemunha, realocá-los para uma cidade distante com novas identidades e esperar que, com o tempo, os criminosos desistissem de procurar por nós. Mas isso significa abandonar tudo que vocês construíram em Vila Esperança, ele advertiu. Significa deixar para trás a casa, o trabalho, os amigos, toda a vida que vocês conheciam e recomeçar do zero em outro lugar, sempre com o medo de serem encontrados. A alternativa era ainda pior. Voltar para a Vila Esperança, fingir que nada havia acontecido, aceitar a chantagem, me casar com Paulo e viver o resto da vida como cúmplice involuntária de uma organização criminosa, sabendo que a qualquer momento eles poderiam decidir que eu sabia demais e eliminar-me como haviam eliminado a irmã Célia. Naquela noite, hospedada num hotel barato em Porto Alegre sob proteção policial, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para meus pais de um telefone público, contei uma versão editada da situação, disse que havia descoberto atividades criminosas na congregação, que minha vida estava em perigo e que precisávamos deixar Vila Esperança imediatamente se quiséssemos continuar vivos. A reação deles foi de incredulidade inicial, depois desespero, depois uma resignação triste. Meu pai, sempre pragmático, entendeu rapidamente a gravidade da situação e concordou em seguir as instruções que meu tio havia dado. Minha mãe ficou devastada com a ideia de abandonar tudo que conhecia, especialmente porque significava abandonar também sua fé nas Testemunhas de Jeová, que havia se tornado o centro da vida dela. Filha, ela disse chorando no telefone, como isso pôde acontecer? Como pessoas que pareciam tão dedicadas a Deus puderam ser capazes de tanta maldade? Como vamos recomeçar nossas vidas aos nossos idade, com uma criança pequena, sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir? Não consegui responder a essas perguntas porque eu mesma não tinha respostas. Minha própria fé havia sido completamente destruída naqueles últimos dias. Descobrir que os homens em quem mais confiava, que considerava exemplos de cristianismo, eram na verdade criminosos frios e calculistas, havia abalado não só minha confiança nas pessoas, mas minha confiança em Deus, na religião, em tudo que eu pensava saber sobre certo e errado. A operação de retirada da minha família de Vila Esperança foi executada na madrugada seguinte. Meu tio coordenou tudo pessoalmente, enviou uma equipe de policiais civis para escoltar meus pais e meu irmão até Porto Alegre e organizou o transporte de alguns pertences essenciais. Eles não puderam se despedir de ninguém, não puderam explicar para ninguém o que estava acontecendo, simplesmente desapareceram durante a noite como se nunca tivessem existido. Quando nos reencontramos em Porto Alegre, a cena foi dilacerante. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Minha mãe estava em estado de choque, e meu irmãozinho de 2 anos chorava constantemente porque não entendia por que havia sido arrancado de casa de forma tão abrupta. Éramos 4 pessoas traumatizadas, sem lar, sem identidade, sem futuro definido, unidos apenas pelo medo e pela necessidade de sobrevivência. Meu tio nos explicou que o programa de proteção à testemunha nos daria novas identidades, novos documentos e nos relocaria para uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, longe de qualquer pessoa que pudéssemos conhecer. Vocês vão ter que aprender a viver como pessoas completamente diferentes, ele advertiu. Novos nomes, nova história pessoal, nova profissão, nova religião, se necessário. Qualquer erro, qualquer deslize que possa revelar sua identidade real pode colocar vocês em perigo novamente. O processo de criação das novas identidades levou 2 semanas. Durante esse tempo, ficamos hospedados numa casa segura em Porto Alegre, praticamente prisioneiros, sem poder sair, sem poder contactar ninguém, sem nem mesmo saber se nossa fuga havia sido descoberta em Vila Esperança e que tipo de reação havia provocado. Foi só no 10º dia que meu tio conseguiu informações sobre o que estava acontecendo na nossa antiga cidade. A versão oficial era que nossa família havia deixado a cidade por motivos pessoais, que meu pai havia conseguido um emprego melhor em outro estado
e que havíamos nos mudado repentinamente para aproveitar a oportunidade. O irmão Paulo, questionado sobre meu desaparecimento, disse que eu havia terminado o noivado por ter decidido que não estava preparada para o casamento e que havia ido morar com parentes distantes para pensar melhor sobre meu futuro espiritual. Aparentemente, eles haviam conseguido controlar a narrativa, inventar explicações plausíveis para nossa ausência e evitar que surgissem suspeitas sobre o que realmente havia acontecido. O incêndio no Salão do Reino foi oficialmente classificado como acidental, causado por problemas na instalação elétrica, e o corpo encontrado foi identificado como sendo de uma mendiga que havia se abrigado no local durante a noite. A irmã Célia havia sido completamente apagada da história oficial. Não havia registros de que ela estivesse desaparecida, não havia boletim de ocorrência, não havia ninguém procurando por ela. Sua própria família acreditava na versão de que ela havia fugido com outro homem, e a congregação a considerava uma apóstata que havia abandonado a verdade. Ela havia morrido sem deixar rastros, sem ninguém para lamentá-la, sem justiça para seu assassinato. Essa foi talvez a parte mais dolorosa de toda a situação para mim. Saber que uma mulher inocente havia sido torturada, mantida prisioneira por meses e finalmente assassinada, e que os responsáveis não só não seriam punidos, como continuariam sendo respeitados e admirados pela comunidade. Que eles continuariam pregando sobre amor, justiça e moralidade cristã, enquanto sabiam exatamente o tipo de monstros que eram por dentro. Nossas novas identidades ficaram prontas no final de novembro de 1974. Eu me tornei Helena Santos, filha de Antônio e Maria Santos, nascida em Caxias do Sul em 1951. Meus pais se tornaram Antônio, operário aposentado por invalidez, e Maria, dona de casa, ambos católicos não praticantes. Meu irmãozinho se tornou Carlos, e como era muito pequeno, seria mais fácil para ele se adaptar à nova identidade. A cidade escolhida para nossa relocação foi São João do Triunfo, no interior de Santa Catarina, uma comunidade de cerca de 5.000 habitantes, onde ninguém fazia muitas perguntas sobre o passado dos novos moradores. Meu tio havia usado seus contatos para conseguir um emprego para meu pai numa madeireira local e uma casinha simples na periferia da cidade onde poderíamos recomeçar nossas vidas. A viagem para nossa nova cidade foi silenciosa e melancólica. Éramos 4 estranhos dentro de um carro, carregando apenas algumas roupas e documentos falsos, indo para um lugar que não conhecíamos, para viver vidas que não eram nossas. Minha mãe chorava discretamente enquanto olhava pela janela, vendo a paisagem desconhecida passar, sabendo que nunca mais veria os lugares onde havia sido feliz. Quando chegamos em São João do Triunfo, a realidade da nossa nova vida se impôs brutalmente. A casa era muito menor e mais simples que a que tínhamos em Vila Esperança. O trabalho do meu pai pagava menos da metade do que ele ganhava antes, e não conhecíamos ninguém na cidade. Éramos refugiados na nossa própria terra, exilados da nossa própria vida, forçados a fingir ser pessoas que não éramos por causa de criminosos que havíamos confiado como líderes espirituais. Nos primeiros meses, a adaptação foi extremamente difícil. Meu pai, acostumado a ser respeitado e conhecido em Vila Esperança, agora era apenas mais um operário anônimo numa cidade que não o conhecia. Minha mãe, que havia encontrado propósito e comunidade na Congregação das Testemunhas de Jeová, agora estava completamente isolada, sem fé, sem amigos, sem razão para levantar da cama todas as manhãs. Eu, aos 22 anos, havia perdido não só minha identidade, mas também minha juventude, meus sonhos, minha confiança no futuro. O pior de tudo era o segredo que tínhamos que carregar. Não podíamos contar para ninguém nossa história real, não podíamos explicar por que parecíamos sempre assustados, por que evitávamos falar sobre o passado, por que reagíamos com pânico a coisas simples como visitas inesperadas ou telefonemas de estranhos. Vivíamos em constante alerta, sempre esperando que alguém descobrisse quem éramos realmente, sempre com medo de que eles nos tivessem encontrado. E havia também a culpa.
A culpa por ter sobrevivido quando a irmã Célia havia morrido. A culpa por não ter conseguido salvá-la, por ter fugido em vez de lutar, por ter colocado minha família em perigo por causa da minha curiosidade. A culpa por saber que outros irmãos continuavam sendo chantageados e extorquidos em Vila Esperança. E eu não podia fazer nada para ajudá-los, porque isso significaria revelar onde estava e colocar minha família em risco novamente. Os primeiros anos em São João do Triunfo foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhava como costureira numa fábrica de roupas pequena, ganhava muito pouco e chegava em casa exausta todas as noites para encontrar uma família destruída pela depressão e pelo trauma. Meu pai bebia mais do que deveria. Minha mãe havia perdido completamente a alegria de viver. E meu irmãozinho crescia numa atmosfera de tristeza e medo constante. Lentamente, muito lentamente, fomos aprendendo a viver nossas novas vidas. Meu pai se adaptou ao trabalho na madeireira e fez alguns amigos entre os colegas. Minha mãe começou a frequentar a igreja católica local, não por fé, mas por necessidade de convívio social. Eu aprendi a ser Helena Santos, costureira solteira, filha de família simples, sem passado religioso significativo, sem grandes ambições ou sonhos. Mas por dentro, eu continuava sendo Dalva, a jovem testemunha de Jeová que havia descoberto verdades terríveis sobre pessoas em quem confiava, que havia presenciado o assassinato de uma mulher inocente que carregava segredos que poderiam destruir uma organização criminosa, mas que não podia revelar sem destruir sua própria família. Passaram-se 5 anos até que eu tivesse coragem de contar essa história para alguém. Foi para o padre da igreja local, durante uma confissão que se tornou mais um desabafo desesperado do que um sacramento religioso. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando terminei de falar, me disse algo que nunca esqueci. Filha, Deus conhece a verdade, mesmo quando os homens a escondem. Sua consciência está limpa, você fez o que pôde nas circunstâncias em que se encontrava. Agora precisa aprender a perdoar a si mesma e a encontrar um novo propósito na vida que Deus lhe deu. Foi o começo da minha cura emocional e espiritual. Lentamente, aprendi a separar a fé em Deus da fé nas instituições religiosas. Aprendi que pessoas más podem usar a religião para fins criminosos, sem que isso signifique que Deus não existe ou que a espiritualidade não tem valor. Aprendi que sobreviver a uma situação terrível não é motivo de culpa, mas de gratidão e responsabilidade. Em 1981, 7 anos depois da nossa fuga de Vila Esperança, recebi a notícia de que meu tio Reginaldo havia morrido de infarto. Na ocasião, ele deixou uma carta para mim explicando que nunca havia desistido de investigar o caso, que havia mantido contatos em Vila Esperança ao longo dos anos e que havia descoberto algumas informações importantes sobre o destino dos criminosos que havíamos denunciado. Segundo suas informações, o esquema havia continuado funcionando por mais 2 anos após nossa fuga, mas havia começado a desmoronar quando outras pessoas começaram a fazer perguntas sobre desaparecimentos e comportamentos estranhos na congregação. O irmão Paulo havia se mudado para Porto Alegre em 1976, oficialmente para servir onde havia maior necessidade, mas provavelmente para escapar de suspeitas crescentes. O irmão Osvaldo havia morrido de causas naturais em 1978, levando muitos segredos para o túmulo. O irmão Mário havia sido preso em 1979 por sonegação fiscal, mas nunca foi diretamente ligado aos crimes mais graves. A congregação de Vila Esperança havia se dissolvido gradualmente, com muitas famílias se transferindo para outras cidades ou abandonando completamente a religião. A versão oficial era que haviam acontecido alguns problemas administrativos que resultaram na reorganização da congregação. Mas as pessoas que viveram aquele período sabiam que havia algo muito mais sombrio por trás de toda a situação. Saber que pelo menos parte da justiça havia sido feita, mesmo que indiretamente, me trouxe um certo alívio, mas não conseguiu apagar completamente a dor de saber que a irmã Célia nunca teve justiça, que sua morte nunca foi investigada adequadamente,
e que seus filhos cresceram pensando que a mãe os havia abandonado voluntariamente. Hoje, aos 73 anos, com quase 50 anos de distância desses eventos terríveis, consigo olhar para trás e extrair algumas lições importantes daquilo que vivemos. A primeira e mais importante lição é que nenhuma organização humana, por mais santa que pareça, está imune à corrupção quando há poder e dinheiro envolvidos. Religiões, governos, instituições de caridade, todas podem ser infiltradas por pessoas más que usam a confiança e o respeito da comunidade para fins criminosos. A segunda lição é que a obediência cega a líderes religiosos é perigosa e antibíblica. Qualquer organização que desencoraja questionamentos, que pune pessoas por fazer perguntas legítimas, que exige submissão absoluta sem transparência, está criando as condições perfeitas para abuso de poder. Deus nos deu inteligência e consciência para usarmos, não para entregarmos cegamente para outros seres humanos imperfeitos. A terceira lição é que vítimas de abuso religioso não devem carregar culpa ou vergonha pelo que sofreram. É natural confiar em líderes religiosos, é natural querer fazer parte de uma comunidade de fé, é natural buscar orientação espiritual. Quando essa confiança é traída, a responsabilidade é inteiramente dos abusadores, nunca das vítimas. Se eu pudesse voltar no tempo e refazer algumas escolhas, teria confiado mais na minha intuição quando comecei a perceber que algo estava errado. Teria feito perguntas mais diretas, teria procurado ajuda externa mais cedo, teria me recusado a aceitar explicações vagas para situações claramente anormais. Mas também reconheço que era muito jovem, muito ingênua, muito condicionada a confiar em autoridades religiosas para ter tido a coragem de agir diferente. O que mais me entristece, ao olhar para trás, é pensar em quantas outras pessoas podem ter sofrido em situações similares sem ter tido a oportunidade de escapar como eu tive. Quantas irmãs Célias existem pelo mundo, mantidas em silêncio por medo, chantagem ou morte? Quantas famílias foram destruídas por líderes religiosos corruptos que usaram a fé como arma de controle e enriquecimento pessoal? Mas também me orgulho da coragem que tive para denunciar o que vi, mesmo sabendo dos riscos. Me orgulho da força que minha família demonstrou para recomeçar a vida do 0 aos 50 anos de idade. Me orgulho de ter conseguido reconstruir minha fé em Deus, mesmo depois de ter perdido completamente a fé nas instituições religiosas humanas. Para vocês que estão ouvindo essa história e talvez se identifiquem com algumas situações que relatei, meu conselho é: confiem na sua intuição. Se alguma coisa parece errada numa organização religiosa, provavelmente está errada mesmo. Se líderes desencorajam perguntas, exigem obediência cega ou usam medo e culpa para controlar o comportamento das pessoas, corram. Se vocês descobrirem evidências de comportamento criminoso ou imoral por parte de líderes religiosos, denunciem as autoridades competentes, mesmo que isso signifique abandonar tudo o que conhecem. Não existe organização religiosa que valha mais que sua segurança, sua dignidade ou sua vida. Deus não precisa de organizações corruptas para se relacionar com vocês. Ele é maior que qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer grupo religioso criado por seres humanos. Aprendi também que perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Perdoar significa escolher não deixar que o ódio e o ressentimento consumam nossa vida. Posso perdoar o irmão Paulo por ter me traído, o irmão Osvaldo por ter criado aquele sistema diabólico e o irmão Mário por ter sido cúmplice de crimes terríveis. Mas isso não significa que eles não devem ser responsabilizados por suas ações, ou que outras pessoas não devem ser alertadas sobre o perigo que representam. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, não aos nossos agressores. É a escolha de não permitir que pessoas más continuem controlando nossa vida emocional décadas depois de terem saído da nossa vida física. Sobre casamento e relacionamentos, aprendi que é fundamental conhecer realmente a pessoa com quem pretendemos compartilhar nossa vida.
Não basta que ela frequente a mesma igreja, tenha as mesmas crenças religiosas ou seja aprovada pela família e pela comunidade. É preciso observar como ela trata pessoas mais fracas, como reage sob pressão, quais são seus verdadeiros valores quando ninguém está vendo. O irmão Paulo conseguiu me enganar por meses porque eu estava vendo nele o que queria ver, não o que ele realmente era. Estava tão focada nos aspectos superficiais, aparência, posição na congregação, aprovação dos anciãos, que não prestei atenção aos sinais de caráter que estavam bem na minha frente. Hoje, moro numa cidade pequena do interior de Santa Catarina, ainda sob o nome de Helena Santos. Meus pais morreram na década de 1990, levando nosso segredo para o túmulo. Meu irmão, que não se lembra de quase nada da nossa vida anterior, construiu uma família feliz e bem-sucedida na nossa nova cidade. Ele sabe que houve algum trauma na nossa infância que forçou a família a se mudar. Mas nunca quis detalhes, preferiu seguir em frente sem olhar para trás. Eu nunca me casei. Depois de tudo que vivi, nunca consegui confiar completamente em ninguém o suficiente para dividir minha vida com essa pessoa. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre mantive distância emocional. Sempre guardei partes de mim mesma que não compartilhava com ninguém. Talvez isso tenha sido um erro. Talvez eu tenha perdido oportunidades de ser feliz por causa do medo. Mas também é possível que tenha sido uma proteção necessária, uma forma de me preservar emocionalmente para poder chegar até aqui e contar essa história. Trabalho hoje como voluntária numa organização que ajuda vítimas de abuso doméstico e religioso. É minha forma de transformar o sofrimento que vivi em algo útil para outras pessoas. Não posso trazer a irmã Célia de volta à vida. Não posso desfazer os crimes que presenciei, mas posso usar minha experiência para ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares. Recebo pelo menos 2 ou 3 mulheres por mês que chegam até mim com histórias parecidas com a minha. Mulheres que descobriram que líderes religiosos em quem confiavam estavam abusando de poder, chantageando fiéis, desviando dinheiro ou cometendo crimes ainda piores. A maioria tem medo de denunciar, tem medo de perder a família, a comunidade, a fé. Todas se sentem perdidas, traídas, sem saber em quem confiar. Para cada uma delas, repito as mesmas palavras que o padre me disse há tantos anos. Deus conhece a verdade, mesmo quando os homens a escondem. Sua consciência está limpa se você agir com coragem e honestidade. Não deixe que pessoas más destruam sua fé em Deus por causa da fé equivocada que você depositou nelas. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se conhecem alguém que possa estar passando por uma situação similar, não fiquem calados. Procurem ajuda profissional, denunciem as autoridades competentes, não deixem que o medo seja maior que a coragem de fazer a coisa certa. Minha história não teve um final completamente feliz, mas teve um final de esperança e propósito. Aprendi que é possível sobreviver a traumas terríveis, reconstruir a vida do zero, encontrar significado no sofrimento e usar a dor para ajudar outras pessoas. Se minha coragem de contar essa história depois de 50 anos de silêncio puder ajudar uma única pessoa a reconhecer sinais de abuso religioso, a ter coragem de denunciar crimes ou a reconstruir sua fé depois de ter sido traída por líderes corruptos, então todo o sofrimento que passamos terá valido a pena. A irmã Célia morreu sem justiça, mas sua memória pode viver através das pessoas que forem salvas por ouvirem sua história. Essa é minha forma de honrar sua memória e dar sentido à tragédia que presenciamos. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Sei que não foi fácil acompanhar essa jornada dolorosa, mas espero que tenham encontrado algo útil nela. Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. E não se esqueçam, vocês nunca estão sozinhos, sempre há alguém disposto a ajudar se tiverem coragem de pedir socorro. Que Deus os abençoe e os proteja de pessoas que usam seu nome para fazer o mal.